Uma outra função muito importante, também relacionada com esse warp, é o chamado time stretching, né? Que é quando você altera a velocidade de leitura de um determinado arquivo. Né? Ou, como o próprio nome diz, né? Que você estica esse arquivo no tempo. Você faz esse arquivo durar mais ou durar menos, por exemplo. Para isso, né, a gente precisa adicionar alguns marcadores, né, para que o programa consiga entender, então, a partir de que ponto você quer começar a criar essa variação, né, de tempo de leitura. Ok? Então, pegando, né, no caso, esse arquivo que já está selecionado aqui, né, a gente poderia criar um marcador aqui, apenas dando 2 cliques em cima dessa barra de cinza escuro aqui. Né, ele já vai ficar amarelo, e percebe que aqui ele coloca, né, então, o BPM do segmento, né, tá em 125.90. Esse valor é aproximado, a gente vai falar disso depois. Né. E eu posso então criar um marcador aqui no final também, que ele vai dar o mesmo BPM. Né. Então, a partir desse marcador, eu posso arrastar esse som. Percebe que ele vai ficando mais distante, né, maior. Eu vou arrastar aqui também a minha janela de loop. E quando eu dou o play, ele vai soar dessa maneira. Vamos dar um Ctrl Z e retornar no que era antes. A gente vai ter esse som original. Eu vou duplicar ele para a gente ter as diferenças aqui, tá? Então esse de baixo eu vou fazer novamente o mesmo processo, que eu vou esticar esse cara. Vamos até esse último ataque aqui, ó. Ok? Então aqui tem duas coisas acontecendo. A primeira é o que a gente está vendo, que ele ficou mais longo, né? Os ataques demoram mais para chegar e etc. Então a gente esticou esse arquivo de som ao longo do tempo. E a segunda coisa é que ele mantém a mesma tonalidade, ou seja, ele não caiu a afinação. Né? Se você pegar um disco de vinil e diminuir a rotação por minuto, né? Ou seja, fazer com que ele rode mais lento, que é o que a gente está fazendo aqui digitalmente, ele vai ficar o som mais grave. Assim como se você aumentar a rotação do vinil, ele vai ficar mais agudo, tipo aquela voz do Tico e Teco. Né? E aqui não está acontecendo isso. Por quê? Por conta dessa ferramenta Warp, que ela além dela medir a dimensão de duração desse som, ela também mede a dimensão de espectro, né, de frequências. E ela consegue identificar as frequências que caracterizam, então, essa tonalidade ou essa percepção de tonalidade, de altura que a gente tem, e ela mantém essas frequências mais ou menos, né, parecidas ali, criando um efeito de mascaramento, por assim dizer. Tá? Essa ferramenta em específico ela é chamada de Phase Vocoder. A gente não vai falar disso no curso, mas é uma técnica que deu pano para manga, né, por assim dizer, para dentro do contexto da música eletrônica. Tá? Enfim, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 algoritmos que já vem de preset, né? Que eles analisam de uma maneira diferente, então essa tonalidade, né? E consequentemente oferece um resultado sonoro diferente também para a gente. Tá? Existem ferramentas mais complexas que o Ableton para trabalhar com isso, onde você tem muito mais parâmetros, você tem muito mais recursos, né, para tá modificando o som. Tá? Mas para a gente aqui já está ótimo, né? Esses 6 algoritmos aqui funcionam super bem. Eu vou falar um pouquinho de cada um deles, rapidinho.
Esse Beats, né, ele vai estar analisando esse som a partir dos transientes, ou seja, esses ataques mais pontiagudos aqui, né, ou que possuem uma amplitude maior, né? Então, ele vai estar usando esses caras aqui como norte, ok? E geralmente ele é indicado para sons percussivos. Por quê? Porque o som percussivo ele é cheio de transientes, né? Aqui nas nossas percussões, por exemplo, né, nós temos só ataques, né, só transientes. Mas isso também não é verdade, tá? Porque ele pode funcionar, ele funciona em qualquer som, depende do que você quer, né? O interessante da gente notar aqui nesse Beats é porque ele sempre vai estar criando loops, pequenos loops, né? E é a partir desses pequenos loops que ele consegue esticar o som sem mudar o tom. Aqui embaixo, ele aparece configuração para a gente, né? Para preservar, então, os transientes, ou então, para preservar com base em compassos, em batidas, né? A gente pode colocar aqui, por exemplo, 1/4, a gente vai estar equivalente a C mínima, né? A contagem do tempo, propriamente dito, dentro de um 4/4. Então ele não vai mais estar enxergando através dos transientes, e sim de uma batida, né, de uma informação que vem aqui do nosso global do programa, né? Então vai ficar mais ou menos assim. E quando a gente volta aqui no transientes, vai ficar a mesma coisa. Ah, tá, mas então qual é a diferença? Bom, aqui a gente não está percebendo diferença porque a transformação ainda é muito sutil, né? Mas se a gente criar uma transformação um pouco mais drástica, a gente vai conseguir perceber. Olha só, eu vou abaixar um pouco essa tonalidade, né? E eu vou esticar um pouco mais, só para isso ficar um pouco mais notável, né, na nossa escuta. E agora eu vou colocar esse transiente e exagerar aqui, colocar em 1/32. Ele está super rapidinho. Percebe que a gente já começa a notar uma certa rugosidade, né? Porque são esses pequenos loops que estão criando esse trinado ali no fundo. Aqui embaixo eu tenho um modo de leitura de cada loop de cada pedacinho que ele está dividindo isso, né? Esse que já vem habilitado de fábrica, ele vai e volta, é um recurso, é uma estratégia que engana a nossa percepção, né? Se a gente jogar nesse primeiro, onde ele só lê uma única vez, a gente vai notar mais diferença ainda, olha só. Aqui a gente consegue perceber praticamente cada pedacinho que ele dividiu esse som, né? Por quê? Porque ele não está usando essas estratégias para enganar a nossa percepção. Eu posso também diminuir, aliás, o tamanho que esse loop vai estar sendo lido, esses fragmentos, né? Vou deixar eu vou dar o play e ir diminuindo e a gente vai percebendo aqui. Então aqui praticamente a gente só ouve os ataques dos loops, né? Ok? Então reparem que isso daqui ele é uma ferramenta que serve para a gente poder modular esse som e criar outros timbres, explorar, né, recursos que só o som digital pode dar para a gente. Ok? O outro algoritmo chamado de tones. Então, de um lado a gente tem o beats, que foca nos transientes, os tones vão focar na parte onde os sons são mais prolongados, né, que seriam relativos às notas, por exemplo, de um acorde. Então ele quer identificar fundamental, harmônicos e etc, né? Que no nosso som aqui, enquanto o primeiro era focado nessa parte
né, desses ataques mais com uma amplitude maior, e esse tônus ele vai se guiar por essa outra região aqui, ó, por essas ressonâncias, né, que obviamente também ele vai gerar um outro tipo de resultado sonoro. E aí ele oferece para a gente um parâmetro de modulação aqui chamado grain size, que é o tamanho do grão sonoro, que são aqueles loops que a gente estava ouvindo, né? Cada partezinha, cada fragmento daquilo que a gente ouviu, a gente chama de grão sonoro, tá? Então, aqui ele aquela mesma regulagem de antes, né? Então, um grão muito pequeno, ou seja, um período de loop muito pequeno ou muito grande. Aqui é referente a milissegundos, então você tem 100 milissegundos ou 12 milissegundos, tá? Que ficaria assim. Repara que a gente ouve até umas repetições, como um delay, assim. Isso são, então, esses loops, a maneira como o software está lendo esse arquivo, tá? O terceiro algoritmo, chamado de textura, né? Ele já não pretende preservar muita coisa do original. Pelo contrário, ele foi configurado para quem quer transformar esse som, né? E aí ele coloca para você como parâmetro, então, o tamanho desses fragmentos que você vai estar dividindo o som, né? E a quantidade deles. Então, se você quer criar vários ao mesmo tempo ou poucos, né? E soa mais ou menos assim. Quanto maior o fluxo, mais mascaramento vai ter desses fragmentos, tá? Para nossa percepção. E quanto maior o tamanho do grão sonoro, do fragmento, mais óbvio vai ficar as partes, porque a gente vai conseguir perceber. Tá? Geralmente, a nossa percepção começa a bugar para baixo dos 40 milissegundos, né? Sendo que aqui em 263, né, milissegundos, a gente percebe bem o que acontece, tá bom? O repeat, na verdade, ele não tem análise nenhuma, ele é simplesmente aquela mudança de rotação que acontece no vinil ou na fita, no tape, na fita magnética. Então, como a gente esticou esse som, ele vai ficar bem mais grave. E se a gente encurtar ele... Opa, deixa eu puxar aqui o loop. Se a gente encurtar muito, mais do que o loop consegue até. Ok? E por último, esses dois complex, né? Que o nome já diz, ele é uma análise um pouco mais complexa, ele envolve um pouco de cada um desses algoritmos anteriores, né? E geralmente ele é utilizado para quando você tem um som que você precisa transformar esse som, manter ele o mais fiel possível ao original. Então, às vezes você quer esticar esse som aqui, mas você quer que ele mantenha a qualidade, né? E que para você, tanto os transientes, né, as batidas, os ataques, quanto as ressonâncias, os harmônicos, todos esses caras são muito importantes. Você tem que preservar os dois, né? Os dois e as outras coisas, né, que envolvem esses dois caras aí. Então ele faz uma análise um pouco mais complexa, né, onde ele pega trechos desse espectro, ele cruza dados, etc. Né? Então o complex ele é uma versão
mais barata, por assim dizer, ele consome menos processamento, fazendo essa análise complexa, tá? E o Complex Pro, ele faz a mesma análise, mas ele usa um mecanismo de resampling, então ele aumenta a qualidade do arquivo, de análise, etc. Então ele consegue te dar um resultado melhor, tá bom? Inclusive no Pro ele já te dá aqueles mesmos parâmetros para configurar, né? Então o tamanho do envelope é o tamanho dos grãos, tá? É o tamanho da janela, no caso que ele vai tá dividindo isso daqui. E os formantes são relativo a esse conjunto de frequências que ele fragmenta e ele vai analisando por partes. Então aqui, na verdade, é uma sequência de presets assim, que ele tem já meio configurado ali. E você simplesmente tenta achar o que encaixa melhor no resultado que você quer. Tá bom? Então a dica que eu deixo para o uso desse Warp aqui e essas ferramentas de time stretching é experimentar. Porque para cada arquivo de som que você tiver, vai ser uma história diferente, eles vão funcionar de uma maneira. Às vezes um funciona para um e não funciona para o outro, etc. E a gente que tem que ir medindo isso daí, tá bom? Duas funçõezinhas para acabar que estão faltando, então seriam a função de recortar esse trecho. Então percebe que toda hora a gente está mexendo com o arquivo inteiro, né? A gente só selecionou uma parte, quando eu puxo, por exemplo, esse marcador para cá, eu puxo também esse restante. Mas pode ser que por algum motivo eu não queira trabalhar, eu quero ficar só com isso daqui, eu já selecionei essa parte, já selecionei esse trecho, eu não quero mais nada desse arquivo. Então, eu simplesmente venho aqui, clico com o botão direito, abre um menu enorme, mas entre as opções aqui eu tenho Crop Sample. Tá? Então, ele vai cortar para mim e eu não tenho mais todo aquele arquivo, eu tenho só esse trecho aqui do arquivo. Tá bom? Uma outra função bem interessante, eu vou até copiar aqui de novo esse arquivo aqui em cima, para a gente poder ouvir a modificação. Outra função interessante é de reverso. Então, esse botãozinho aqui, ele simplesmente vai tocar de trás para frente. Então, eu tenho o arquivo original e o arquivo em reverso. Ok?